A família Silveira, pai, mãe, filho e filha, se mudaram para a antiga casa na colina buscando a paz que tanto almejavam. Um recomeço era o que desejavam. A casa, imponente, grandiosa, exalava uma aura de melancolia. O jardim, tomado por ervas daninhas, era abraçado por árvores com galhos retorcidos que lembravam dedos esqueléticos. O silêncio, absoluto, era quebrado apenas pelo rangido sinistro do vento. Nas primeiras noites, a calmaria reinou. Mas era apenas uma máscara, prestes a cair, revelando o horror que se escondia por trás dela. Uma noite, um rangido cortou o silêncio. Parecia que alguém andava no sótão. Ninguém deu muita importância. Casas antigas sempre fazem barulhos estranhos, pensaram. Mas os ruídos se tornaram cada vez mais frequentes e sombras inexplicáveis dançavam pelas paredes do quarto das crianças. Um calafrio percorreu a espinha de Sofia, a filha mais nova. Ela se sentia observada. Algo estava errado. Ela podia sentir nos ossos. Mãe, você ouviu isso? Ela sussurrou, agarrando-se aos lençóis. Sua mãe, ainda sonolenta, murmurou algo sobre a casa estar se ajeitando. Mas Sofia não estava convencida. Ela se virou na cama, tentando ignorar o medo que subia pela garganta. Fechou os olhos com força, mas as sombras dançantes e os ruídos misteriosos continuavam a assombrá-la. A casa na colina guardava segredos. Segredos obscuros que estavam prestes a ser revelados. E a família Silveira, sem saber, havia acabado de entrar em um pesadelo do qual talvez nunca conseguissem escapar. Os dias se tornaram semanas, e os eventos estranhos se tornaram mais frequentes, mais ousados. Objetos se moviam sozinhos, como se uma força invisível os manipulasse. Portas batiam, abriam e fechavam com violência, ecoando pelos corredores como se fossem controladas por mãos invisíveis. Sussurros indistintos pareciam flutuar pelas sombras, criando uma atmosfera de constante inquietação. A família Silveira tentava encontrar explicações lógicas para os eventos inexplicáveis que estavam testemunhando. Correntes de ar, diziam. Ratos, murmuravam, tentando se convencer de que havia uma explicação racional. Mas no fundo, o medo começava a criar raízes, crescendo a cada novo evento estranho. Uma noite, Miguel, o filho mais velho, acordou em sobressalto, o coração batendo acelerado. Ele podia jurar ter ouvido seu nome sendo sussurrado, um som que parecia vir de todos os cantos do quarto. O som parecia vir do pé da cama, mas quando se virou, não havia ninguém lá, apenas a escuridão. Um suor frio cobria seu corpo, cada fibra de seu ser em alerta. Ele tentou se convencer de que era apenas um sonho ruim, mas a sensação de pavor era real demais para ser ignorada. Pai, tem algo errado, ele disse na manhã seguinte, a voz trêmula e os olhos cheios de medo. Seu pai, um homem pragmático, tentou acalmá-lo, embora a preocupação fosse evidente em seu rosto. É só a casa nova, filho. Leva um tempo para se acostumar, ele disse, tentando soar convincente. Mas Miguel podia ver a preocupação nos olhos do pai, um reflexo de seus próprios medos. Mesmo ele não conseguia ignorar completamente os eventos perturbadores que continuavam a acontecer. Enquanto isso, Sofia se recusava a dormir sozinha, o medo estampado em seu rosto. Ela se agarrava à mãe, o rosto pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto algo aterrorizante. Ela desenhava figuras sombrias em seu caderno, figuras que pareciam se mover nas sombras do quarto à noite, como se ganhassem vida. Seus pais tentavam confortá-la, mas a cada noite que passava, a dúvida corroía suas mentes, deixando-os cada vez mais inquietos. O que estava acontecendo naquela casa? A pergunta pairava no ar, sem resposta. A resposta, eles descobririam em breve, era muito mais aterrorizante do que jamais poderiam imaginar, algo que mudaria suas vidas para sempre. Os sussurros eram apenas o começo, um prelúdio para algo muito mais sinistro.
O prelúdio de um pesadelo que estava prestes a se desenrolar, envolvendo a família Silveira em uma trama de terror e mistério. O medo, como um vírus silencioso, se espalhou pela casa, infiltrando-se em cada canto e recanto. Já não era possível ignorar os eventos estranhos e perturbadores que vinham acontecendo. Uma noite, o horror finalmente se revelou de forma inegável e aterrorizante. Enquanto a família jantava, um grito estridente ecoou pela sala, cortando o ar como uma lâmina afiada. Era Sofia, apontando para a janela da cozinha, o rosto contorcido em terror. "Os rostos!" ela gritou. "Eu vi os rostos! Eles estavam lá fora, olhando para nós." Os pais correram para a janela, mas não havia ninguém lá. Apenas a escuridão impenetrável da noite. Apenas a escuridão da noite e o reflexo distorcido de seus próprios rostos assustados, como se a casa estivesse zombando deles. "Sofia, não tem ninguém lá!" disse a mãe, tentando manter a calma na voz, embora ela mesma estivesse tremendo por dentro. Mas quando ela se virou para confortar a filha, viu o terror nos olhos do marido. Ele havia visto algo que não podia ser explicado. "Eu vi também", ele sussurrou, a voz rouca e trêmula. Rostos, olhando para dentro, como se estivessem nos observando. Nesse momento, a negação se estilhaçou como vidro quebrado, deixando apenas o medo cru. Eles não estavam mais lidando com ruídos ou sombras passageiras. Algo mais sinistro estava presente. Algo estava errado, terrivelmente errado, e a sensação de perigo iminente era palpável. Algo maligno havia encontrado seu caminho para dentro de suas vidas e não parecia disposto a sair. O jantar foi esquecido, substituído por um medo palpável que pairava no ar como uma nuvem negra. As crianças foram colocadas na cama, mas o sono não vinha. Seus pequenos corações batiam acelerados. A família se reuniu na sala de estar, cada um lutando contra o terror crescente à sua maneira, tentando encontrar conforto na presença uns dos outros. Eles se sentiam vulneráveis, expostos em sua própria casa, como se as paredes tivessem olhos. A pergunta não era mais se algo aconteceria, mas quando. O tempo parecia se arrastar, cada segundo uma eternidade. A noite se estendeu, interminável e cheia de medo, cada minuto mais aterrorizante que o anterior. Cada rangido do assoalho, cada sussurro do vento, fazia seus corações dispararem, como se o próprio ar estivesse conspirando contra eles. Eles estavam presos em um pesadelo, e os rostos na janela eram apenas o começo de um terror que parecia não ter fim. O sol da manhã trouxe pouco conforto, suas luzes suaves incapazes de dissipar a escuridão que se instalara em seus corações. A terrível realidade do que haviam visto pairava sobre eles como uma nuvem negra, uma presença constante e opressiva. A família Silveira, antes tão unida, agora se encontrava dividida pelo medo e pela incerteza, cada um perdido em seus próprios pensamentos sombrios. Eles tentavam manter uma aparência de normalidade, mas o terror espreitava em seus olhos, nos silêncios pesados que preenchiam a casa. "Precisamos fazer alguma coisa", disse o pai, a voz tensa e carregada de preocupação. "Não podemos simplesmente ficar aqui sentados, esperando que aconteça de novo." Ele continuou, a frustração evidente em seu tom. Mas o que eles poderiam fazer? A quem recorreriam? As opções pareciam limitadas e desesperadoras. A polícia não acreditaria neles. Seriam ridicularizados, considerados loucos, suas preocupações descartadas como meras fantasias. "E se chamarmos um padre?", sugeriu a mãe, agarrando-se à sua fé como um náufrago a um pedaço de madeira, sua voz tremendo de esperança. "Talvez a casa precise ser benzida", ela continuou, buscando qualquer solução que pudesse trazer alívio. O pai, embora cético, concordou. Ele sabia que precisavam tentar de tudo, qualquer coisa que pudesse ajudar. Eles precisavam tentar de tudo, mesmo que isso significasse recorrer
ao inexplicável. Qualquer fagulha de esperança era bem-vinda na escuridão que os envolvia, uma escuridão que parecia se aprofundar a cada momento. Enquanto isso, as crianças se fechavam cada vez mais em seus próprios mundos de medo, isoladas e aterrorizadas. Miguel, antes aventureiro, agora se recusava a ficar sozinho em um cômodo, o medo dominando cada aspecto de sua vida. Sofia desenhava freneticamente, seus desenhos se tornando cada vez mais perturbadores, repletos de figuras monstruosas e olhos que os observavam das sombras, refletindo o terror que sentia. A inocência da infância havia sido roubada, substituída por um medo primal e visceral, um medo que não podiam compreender completamente. A visita ao padre estava marcada para o dia seguinte, uma pequena luz de esperança no horizonte sombrio. Uma longa e terrível noite os aguardava. Uma noite em que o medo se alimentaria de suas dúvidas e incertezas. Uma noite em que o medo se alimentaria de suas dúvidas, amplificando cada som, distorcendo cada sombra, transformando o familiar em algo sinistro. Eles estavam presos em uma batalha que mal compreendiam, lutando contra um inimigo invisível e aterrorizante. Um inimigo que parecia estar em todos os lugares e em lugar nenhum. E a cada hora que passava, a esperança diminuía, ameaçada pela certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer, uma sensação de desespero que crescia com o passar do tempo.